Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje o tema é um universo em constante transformação, o dos ETFs de criptomoedas. Isso mesmo. Recebemos bastante material sobre isso, artigos, notícias, até transcrições focando nas novidades que vão além do Bitcoin e do Ethereum. O cenário parece estar esquentando, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, né? Com certeza. Nossa missão é simples: extrair o essencial sobre essa nova fase de produtos financeiros e o que isso significa para quem busca se expor aos ativos digitais. Exatamente. Os ETFs, que são fundos negociados em bolsa como se fossem ações, né? Eles funcionam como uma ponte. Uma ponte entre o mercado tradicional e o cripto. Isso, uma ponte entre o mundo financeiro tradicional e o ecossistema cripto. Eles oferecem uma forma regulamentada e mais acessível, talvez, de investir em criptomoedas como o Bitcoin ou Ether. E o melhor, usando corretoras e bolsas conhecidas, sem aquela dor de cabeça de gerenciar carteiras digitais, chaves privadas. Que pode ser complicado para muita gente. Sim. Vamos investigar então como esse mercado evoluiu e como as recentes mudanças regulatórias estão de fato acelerando a chegada de novos ETFs, inclusive os de moedas alternativas, as altcoins. Certo, então vamos começar pelo começo, onde essa história toda realmente engrenou. Qual foi o pontapé inicial? É crucial entender o contexto histórico. O Canadá saiu na frente. Eles lançaram os primeiros ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista, os spot, já em 2021. Bem antes dos Estados Unidos, então? Sim, bem antes. E isso foi importante porque permitiu aos canadenses usar contas com vantagens fiscais, tipo as TFSA ou RRSP, que são como veículos de investimento incentivados pelo governo local, sabe? Ah, tipo a nossa previdência privada, talvez? Com benefícios fiscais? Exatamente, essa é uma boa analogia para acessar esses ativos. E a demanda lá foi significativa desde o início. E nos Estados Unidos, demorou mais, mas o impacto foi grande quando aconteceu, certo? Foi sim. A aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista, em janeiro de 2024, foi um divisor de águas, né? Ajudou a levar o BTC para novas máximas. Exato. Depois, em julho de 2024, veio a vez dos Ethereum à vista serem aprovados. Eu lembro da enorme expectativa que tinha. Sim, a expectativa era alta. Mas o preço do Ether não explodiu imediatamente como alguns previam, né? Não mesmo. Sim, bem antes. E isso foi importante porque permitiu aos canadenses usar contas com vantagens fiscais, tipo as TFSA ou RRSP, que são como veículos de investimento incentivados pelo governo local, sabe? Ah, tipo a nossa previdência privada, talvez? Com benefícios fiscais. Exatamente, essa é uma boa analogia para acessar esses ativos. E a demanda lá foi significativa desde o início. E nos Estados Unidos, demorou mais, mas o impacto foi grande quando aconteceu, certo? Foi sim. A aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista em janeiro de 2024 foi um divisor de águas, né? Ajudou a levar o BTC para novas máximas. Exato. Depois, em julho de 2024, veio a vez dos Ethereum à vista serem aprovados. Eu lembro da enorme expectativa que tinha. Sim, a expectativa era alta. Mas o preço do Ether não explodiu imediatamente como alguns previam, né? Não mesmo. Isso talvez mostre que a aprovação regulatória, por si só, não garante uma corrida imediata por capital.
mas com certeza preparou o terreno para o que a gente está vendo agora. E é aqui que a história fica bem interessante. Em 17 de setembro, agora de 2025, veio a grande notícia. A SEC, que é a CVM americana, né? Isso, a Comissão de Valores Imobiliários deles. Aprovou novas regras, chamadas padrões de listagem genéricos. O que isso muda na prática? O que significa isso? Olha, a mudança é fundamental. Basicamente, a SEC criou um atalho para aprovar ETFs de cripto. Um atalho? Como assim? Antes, cada pedido passava por uma análise individual, longa, detalhada. Usava uma regra específica, a 19B4, que podia levar até 240 dias. Uma eternidade, né? Nossa, muito tempo. Agora, com esses padrões genéricos, se um ETF se encaixa nos critérios pré-definidos, e aqui tem um ponto importante, esses critérios tratam a criptomoeda base como uma commodity. Ah, como ouro, petróleo. Exato. Alinhado com a visão que o presidente da SEC, o Paul Atkins, tem expressado. Bom, se encaixou nesses critérios, as bolsas como Nasdaq, NYSE, Cboe, elas podem listar o produto muito mais rápido, coisa de 60 a 75 dias. Entendi. Então é como se a gente tivesse um projeto padrão de casa pré-aprovado pela prefeitura. Perfeito. Se o meu projeto de ETF segue esse modelo que já está validado, a construção, ou seja, a listagem na bolsa, acontece bem mais depressa. É uma ótima analogia. E para usar esse projeto padrão, tem requisitos, claro. A criptomoeda do ETF precisa ter um mercado de negociação que seja robusto, monitorável, ou então já ter um contrato futuro regulamentado sendo negociado há pelo menos 6 meses, com acordos de compartilhamento de dados entre as plataformas, né? Entendi. Isso, na prática, abre as portas para muito mais do que só Bitcoin e Ethereum. E pelo que a gente viu nas fontes, o impacto dessa mudança foi quase que na hora, né? Praticamente instantâneo. No mesmo dia em que as regras foram aprovadas, 17 de setembro, a SEC já autorizou um fundo da Grayscale, o Digital Large Cap Fund. Ah, da Grayscale, uma gestora bem conhecida em cripto. Sim, ele foi até renomeado para Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF. E o interessante é que ele já nasce diversificado. Inclui Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano. Uau, já começando com um mix e não parou por aí, né? Não mesmo. No dia seguinte, 18 de setembro, já tivemos o lançamento dos primeiros ETFs à vista de XRP e Dogecoin nos Estados Unidos. XRP e Dogecoin, interessante. Oferecidos pela Hex Osprey com os tickers XRP e DOJ. E um detalhe que chamou atenção, que foi destacado por analistas da Bloomberg, Sim. foi que o ETF de XRP teve a estreia mais forte do ano até aquele momento, e o de Dogecoin ficou entre os 5 primeiros. Nossa, isso parece um sinal claro de apetite do mercado por altcoins, não acha? Sem dúvida. Indica que existe demanda real, sim, para além das duas criptomoedas dominantes, né, Bitcoin e Ethereum, mas enquanto os Estados Unidos pisam no acelerador agora, é fundamental a gente reconhecer que o Canadá já construiu um ecossistema de ETFs de cripto bem sólido e inovador há mais tempo. Verdade. As fontes mostram os números bem relevantes por lá. Sim, existem ETFs canadenses com um volume considerável de AUM. O Fidelity Advantage Bitcoin ETF, FBTC, por exemplo, ele administrava cerca de $1,5 bilhão canadenses em meados de setembro de 2025. Bastante dinheiro. Isso demonstra a maturidade e a confiança dos investidores nesse mercado lá no Canadá. E a inovação canadense continua, né? Eles foram pioneiros na América do Norte ao lançarem ETFs à vista de Solana, SOL e XRP já no segundo trimestre de 2025. Exato. E o mais interessante, alguns desses ETFs, como o 3IQ Solana Staking, SOLQ, e o Purpose Solana, SOLL, oferecem não só a exposição à criptomoeda, mas também o tal do staking. O que exatamente é isso? Dá para simplificar para a gente? Com certeza. O staking é um conceito fascinante, relevante para criptomoedas como Solana e Ethereum, que usam um mecanismo diferente do Bitcoin para validar transações, o Proof of Stake. Prova de participação, né? Diferente da prova de trabalho do Bitcoin. Isso.
Simplificando ao máximo, imagine que quem tem essas moedas pode travar uma parte delas, deixá-las paradas como garantia para ajudar a manter a rede segura e funcionando. É como colocar seu dinheiro para trabalhar pela rede, sabe? Ah, entendi. Então é como receber uns juros por manter seu dinheiro aplicado, mas no mundo cripto, e você ainda ajuda a rede a funcionar. Exatamente essa é a ideia. E alguns CTFs canadenses, como esse da 3IC, eles fazem esse staking com as moedas que o fundo tem guardadas. Com as moedas dos investidores, no fundo. Isso, e repassam uma parte dessas recompensas, que geralmente são mais moedas, para os cotistas do fundo. Em alguns casos, como a gente viu com ETFs de Ether lá no Canadá, essas recompensas podem até superar as taxas de administração do fundo, gerando um retorno extra. Muito interessante. Quer dizer que o próprio investimento pode pagar a taxa dele e ainda sobrar. Exatamente. E vimos também ETFs canadenses que já misturam várias criptos, né? Como Evolve Cryptocurrencies, ETTs. Começou com um Bitcoin e Ether e depois adicionou XRP e Solana. Sim, isso reflete a diversificação e a evolução do mercado canadense. Mas agora, com as novas regras americanas, muitos olhares se voltam para a fila de espera que se formou lá nos Estados Unidos. E que fila, hein? As fontes falam em mais de 90 pedidos de ETFs de altcoins ativos no ZEUA. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E a gente vê gigantes do mercado tradicional como Fidelity, Vanek, especialistas em cripto como Grayscale, Bitwise 21 Shares e até novos players como Canary Capital entrando nessa corrida. É uma corrida mesmo. E os alvos são bem variados. Tem pedidos para as principais plataformas de contratos inteligentes, como Solana, Sol, Cardano, ADA, Avalanche, Avax. Aquelas que competem com o Ethereum. Isso. Moedas mais estabelecidas como o Litecoin, LTC e o próprio XRP. Tokens ligados a serviços específicos como Chainlink, Link e até mesmo moedas meme, Dogecoin, Doge, Pengu, Trump aparecem nas propostas. Até moeda meme, caramba. Sim. E muitos prazos finais para a decisão da SEC estão concentrados agora em outubro de 2025, o que sugere um período de bastante atividade, de muitas notícias vindo por aí. Certo, vamos focar então nos nomes que mais aparecem. Solana, Sol, parece ser a bola da vez, correto? Tá todo mundo falando? Sim, o interesse em Solana é notável. Várias gestoras grandes como o Vanek, Bitwise, Fidelity, 21 Shares entraram com pedidos nos Estados Unidos. E um ponto interessante é que essas aplicações foram atualizadas para incluir a possibilidade de fazer staking. Igual no Canadá. E também de permitir resgates in kind, um termo que a gente precisa explicar daqui a pouco. O primeiro prazo final relevante nos Estados Unidos para um ETF de Solana é agora, 10 de outubro, para a proposta da Vanek. Pertinho, então. E como a gente já disse, no Canadá, ETFs de Solana à vista, alguns até com staking já são realidade desde abril de 2025. E o XRP, outro que gera bastante discussão, principalmente pela questão regulatória que teve no passado. Também está no radar de muitas gestoras nos Estados Unidos. No Canadá, como a gente mencionou, ETFs de XRP à vista foram lançados em junho de 2025 pela 13iQ e pela Purpose. A expectativa para a aprovação de um ETF Spot nos Estados Unidos é considerada alta por analistas. Falam em 95% de chance até o final de 2025 ou início de 2026. Nossa, 95% é bastante confiança. É, sim. E um indicativo forte da demanda é o sucesso de um ETF baseado em futuros de XRP da ProShares, o UXRP. Ele já acumulou 1,2 bilhão de dólares em ativos. Mostra que tem gente querendo exposição a XRP. Uau, 1,2 bilhão só em futuros. E o Dogecoin? Doge. Já vimos que a Hex Osprey lançou um ETF Spot nos Estados Unidos. Existem outros pedidos na fila? Exato. O da Hex Osprey foi o primeiro ETF Spot de Doge nos Estados Unidos, mas tem outros na fila sim. Como o da Bitwise, por exemplo, cujo prazo foi estendido para novembro de 2025. Para Cardano, ADA, tem um prazo final da Grayscale em 26 de outubro. Litecoin, Polkadot, Hedera, Sei, Tron,
Outros também estão na lista, cada um num estágio diferente de análise lá na SEC. Certo. A gente falou de vários termos aqui. Spot, futuros, staking, in-kind. Vamos dar uma pausa para simplificar alguns desses conceitos-chave para o pessoal que está acompanhando. Qual a diferença essencial entre um ETF Spot e o ETF de futuros? Ótimo ponto. Vamos simplificar. Um ETF Spot ou à vista, ele investe diretamente na criptomoeda física, ou seja, o fundo compra e guarda o ativo real, Bitcoin, Ether, Solana, o que for. O fundo é dono da moeda mesmo. Exato. Geralmente guarda em cold storage, que é tipo um cofre digital offline super seguro. Por isso, o preço do ETF Spot tende a acompanhar bem de perto o preço atual da criptomoeda no mercado. Entendi. E o de futuros? Já um ETF de futuros não detém a criptomoeda diretamente. Ele investe em contratos futuros, que são basicamente apostas sobre qual vai ser o preço da criptomoeda numa data futura. Ah, então ele não tem a moeda, ele tem um contrato sobre o preço dela. Exatamente. Por refletirem o preço atual de maneira mais direta, os ETFs spot costumam ser os preferidos por quem busca uma exposição mais pura ao ativo, digamos assim. Entendido. E as taxas? Vimos que a competição parece estar baixando os custos, especialmente no Canadá. Como está isso? A competição está realmente beneficiando os investidores nesse ponto. A gente vê taxas de administração, que é a taxa que o fundo cobra para operar, né, variando bastante. Empresas como a Fidelity, lá no Canadá, ofereceram taxas bem baixas, na casa do 0,32% ao ano para o seu ETF de Bitcoin. Bem baixo mesmo, comparado a fundos tradicionais, às vezes. Sim, além disso, a gente viu estratégias agressivas de lançamento. A 3iQ e a Purpose, por exemplo, ofereceram taxa zero por um período inicial nos seus ETFs de Solana e XRP para atrair capital. Taxa zero para começar, interessante para atrair o investidor. Com certeza. A gente mencionou também in-kind redemption. O que significa isso na prática? Vamos a outra analogia. Imagina que você tem cotas de um fundo de investimento e decide resgatar. Normalmente, o que você recebe... Dinheiro na conta. Exato. É o chamado cash redemption, resgate em dinheiro. Com a in-kind redemption, ou resgate em espécie, que a SEC aprovou para ETFs de cripto em agosto de 2025, os grandes participantes do mercado. Aqueles que criam e destroem as cotas do ETF, os APs. Isso, os participantes autorizados, ou APs. Eles podem, em vez de receber dinheiro, receber a própria criptomoeda Solana, XRP, etc., ao resgatar as cotas deles. E o inverso também vale. Eles podem entregar a criptomoeda para criar novas cotas. Então a troca é feita com ativo mesmo, não com dinheiro. E por que isso é bom? Isso torna a operação do ETF mais eficiente e potencialmente mais barata, porque evita custos de transação de ficar comprando e vendendo a cripto no mercado a cada fluxo de entrada ou saída de dinheiro do fundo. E aqui a gente chega na nossa primeira lacuna de conhecimento importante para explorar. Opa, qual seria? Como exatamente funcionaria o staking dentro de um ETF para o investidor final lá nos Estados Unidos? Existem incertezas regulatórias significativas por lá sobre se o ato de fazer staking poderia classificar a criptomoeda como um valor mobiliário, uma security. O que a sujeitaria a regras bem mais rígidas, né? Exatamente. Talvez por isso os ETFs americanos aprovados até agora parecem não incluir a opção de staking, ao contrário do que a gente vê no Canadá. É algo para a gente observar como vai ser resolvido, como a SEC vai lidar com isso. Interessante essa questão regulatória do staking nos Estados Unidos. Agora, pensando no mercado em si, a gente viu que a aprovação não é garantia de sucesso imediato, lembrando do caso do ETH. Verdade. Mas os lançamentos recentes de XRP e Doge nos Estados Unidos tiveram um bom começo. Qual a leitura geral da reação do mercado a toda essa movimentação? Como o dinheiro está fluindo? Olha, o cenário é complexo e revela dinâmicas curiosas. Em agosto de 2025, por exemplo, os ETFs de Ethereum registraram entradas líquidas de cerca de 4 bilhões de dólares. Foi bastante dinheiro.
4 bilhões para o Ether. Sim, e no mesmo período, surpreendentemente, os ETFs de Bitcoin tiveram saídas líquidas de 800 milhões de dólares. Saídas do Bitcoin, curioso. Sim, o ETF de Ethereum, da BlackRock, o ETH, até quebrou recorde de entrada diária num certo dia. Contudo, é crucial manter a perspectiva. O ETF de Bitcoin da BlackRock, o IBIT, ainda era de longe o maior do mundo em ativos sob gestão, com cerca de 81 bilhões de dólares naquele mês. Nossa, 81 bilhões ainda é o gigante. Sem dúvida. E isso nos leva à nossa segunda lacuna de conhecimento. Qual é? Qual será o verdadeiro impacto dos ETFs de altcoins nos preços e na adoção dessas moedas a longo prazo? A experiência com o Ethereum mostrou que a aprovação regulatória não se traduz automaticamente em fluxos massivos e sustentados de capital, né? Verdade. Não foi uma explosão imediata. Exato. O sucesso de cada ETF de altcoin vai depender da demanda real dos investidores, das características únicas de cada projeto e, claro, do desempenho do próprio mercado cripto como um todo. Não é só aprovar. Entendi. Então, juntando as peças, temos os Estados Unidos acelerando as aprovações com essas novas regras, o Canadá com um mercado já maduro e inovador. O que a gente pode antecipar para os próximos meses? O que vem por aí? A expectativa dominante é por uma onda de lançamentos de ETFs de altcoins nos Estados Unidos, especialmente a partir de outubro agora, com o vencimento dos primeiros prazos da SEC sobre as novas regras. Então podemos esperar várias notícias em breve. Sim, a criação dos padrões de listagem genéricos e a aprovação dos resgates in kind são vistos como sinais muito positivos da SEC. Indicam um movimento em direção a uma maior integração dos criptoativos nos mercados financeiros regulados. Além disso, tem discussões em andamento sobre legislação para dar mais clareza regulatória nos Estados Unidos, como o Clarity Act, iniciativas da CFTC, que é outra agência reguladora, e tudo isso poderia facilitar ainda mais essa integração e a inovação. Mais clareza regulatória é sempre bom para o mercado, né? Com certeza. E isso nos deixa com a nossa terceira e última lacuna de conhecimento para a gente refletir. Manda. Como essa proliferação de ETFs de cripto nos Estados Unidos vai influenciar as estratégias de alocação das grandes instituições financeiras? Os fundos de pensão, os grandes bancos, eles vão entrar com mais força? Boa pergunta. E a competição entre as gestoras? Exatamente. Como isso vai acirrar a competição entre as próprias gestoras de ETFs? A gente vai ver uma guerra de taxas ainda maior. As gestoras vão tentar se diferenciar oferecendo recursos como staking, mesmo com essa incerteza regulatória nos Estados Unidos. São perguntas que ainda estão em aberto. Uau, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fica nítido que o espaço dos ETFs de criptomoedas está fervilhando. Muito dinâmico. Vimos a regulação americana se movendo rapidamente para abrir caminho além do Bitcoin e Ethereum, enquanto o Canadá já oferece um cardápio bem diversificado com inovações como staking. Destacamos os principais candidatos a novos ETFs como Solana e XRP e tentamos simplificar os mecanismos por trás desses produtos como Spot, Futuros, Staking e In-Kind. Exatamente. A simplificação do processo nos Estados Unidos, a demanda que foi demonstrada por lançamentos recentes como os de CRTP e Dogecoin e a inovação contínua no Canadá. Tudo isso desenha um cenário muito dinâmico. As próximas semanas e meses serão decisivos para a gente ver quais altcoins terão seus ETFs aprovados nos Estados Unidos e, crucialmente, como o mercado vai absorver esses novos produtos. A pergunta principal deixou de ser se teremos ETFs de altcoins nos Estados Unidos. Agora é quais e quando, né? Exatamente, para se tornar quais terão e quando chegarão ao mercado. Perfeito? E para fechar, fica a provocação. Essa crescente integração entre o mundo cripto e as finanças tradicionais, que é facilitada pelos ETFs, será que ela vai nos levar a um futuro onde a linha entre esses dois universos vai ficar cada vez mais tênue? Ou será que é o contrário? A gente vai ver surgir novas barreiras, novas complexidades regulatórias e de mercado que a gente ainda não consegue nem prever. Uma excelente reflexão. Sem dúvida. Um tema para a gente continuar acompanhando de perto. Obrigado por se juntar a nós nesta análise detalhada. Eu que agradeço.